O milionário negro surpreende ao revelar que a mendiga ofereceu abrigo durante a enchente. A cidade estava à beira do caos. A chuva desabava como se os céus tivessem decidido se vingar da terra. Relâmpagos iluminavam o céu negro, enquanto o vento uivava como uma alma penada. E em meio ao alvoroço, na pequena casa de Judite, a preocupação tomava conta dela. A conta do aluguel havia chegado e a saúde da sua filha, Maria, se deteriorava dia após dia. A menina, com apenas 8 anos, lutava contra uma febre que não dava trégua. Judite, com o coração pesado, se viu em um beco sem saída. Enquanto a água subia nas ruas, subia também a angústia dela. Meu Deus, tenho que fazer algo. A voz de Judite se misturava ao som da tempestade. Ela se ajoelhou, com lágrimas nos olhos, e clamou por um milagre. Se existe alguém lá em cima, me ajude, eu não sei mais o que fazer. Nesse momento, e de maneira totalmente inesperada, o inusitado aconteceu. Um grito cortou o ar da noite. Judite, ainda de joelhos, ouviu um chamado. A curiosidade a levou até a janela. Lá fora, uma cena chocante. Um carro luxuoso preso nas águas turvas, e um homem, desesperado, batendo na janela. O rosto dele era reconhecível. Era Paulo, o famoso milionário da cidade, que estava em apuros. Sem pensar 2 vezes, Judite arregaçou as mangas e se lançou nas águas escuras. O coração pulsava forte, enquanto os metais gelados da chuva a atingiam. Ela nadou com todas as suas forças. Cada braçada era uma batalha contra a correnteza. É uma loucura. O que eu tô fazendo? Mas o desespero dela também alimentava sua coragem. Ao alcançar o carro, percebeu que Paulo estava em pânico, mas aliviado ao ver uma mão amiga. Me ajude, ele gritou, e Judite o puxou para fora. Ele hesitou um segundo, mas ao olhar para aquela mulher que arriscou a vida por ele, pegou a mão dela e juntos venceram a correnteza. Após os dois saírem da água, o alívio tomou conta dela, mas o medo ainda estava presente. Paulo, impactado pela generosidade dela, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Judite, eu quero ficar com vocês, ajudar no que puder. O que poderia ter sido apenas um ato de caridade tornou-se um convite inesperado. Judite aceitou com um misto de gratidão e desconfiança. Enquanto ele se adaptava à simplicidade da vida com Judite e Maria, uma conexão profunda começou a brotar. Entre risos e lágrimas, o milionário foi se apaixonando pela vida que nunca havia vivido. Mas, como na vida, o inesperado sempre chega. Maria adoeceu gravemente. Uma febre viral a deixou em estado crítico. Paulo se tornou uma presença constante no hospital, ao lado de Judite. Ele a apoiou, segurando sua mão nas noites longas. Judite, por outro lado, lutava contra seus próprios sentimentos. Seria aquele amor real? Ou apenas um consolo temporário? O caos logo acabou e Maria se recuperou, mas a vida havia se transformado. A conexão entre Judite e Paulo se tornava mais forte, e após semanas de luta e esperança, ele fez uma proposta que poderia mudar tudo. Judite, quero me casar com você. Mas ela hesitou. Dúvidas a consumiam. Afinal, seria o amor a resposta para suas preces? O que o futuro guardava agora que seus destinos estavam entrelaçados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso e me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A proposta de Paulo pairou no ar, como uma tempestade pronta para abranger tudo. Judite hesitou. Seu coração batia descompassado. Não sabia se estava pronta para um compromisso tão grande. O medo de se machucar novamente a consumia. Ela olhou nos olhos dele, buscando alguma resposta. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um som ensurdecedor cortou o silêncio da sala. Bum! A casa tremeu e um clarão iluminou o ambiente. Judite virou a cabeça. E enquanto a luz desaparecia, pôde ver os rostos de Maria e Paulo em choque, como se o mundo estivesse desabando. A atmosfera pesada se tornou insuportável e, de repente, as janelas se estilhaçaram com um estrondo. Judite gritou, cobrindo Maria com seu corpo. Está tudo bem, fiquem aqui. Mas naqueles momentos de pânico, uma figura conhecida surgiu do lado de fora. Era um policial, ofegante, gritando algo que Judite mal podia ouvir devido ao barulho. Ela correu até a porta, ainda com o coração acelerado. O que estava acontecendo? Judite! Paulo! É uma emergência! A voz do policial soava urgente. A cidade foi afetada por um deslizamento. É preciso evacuar agora! Sem saber o que fazer, Judite olhou para Paulo. O milionário, normalmente confiante, agora parecia perdido. Ele se virou, mas um olhar de terror tomou conta de seu rosto. Vamos, rápido! Ele gritou, puxando a mão de Judite. A pequena Maria segurava firmemente a calça da mãe. Apressados para sair, uma sombra passou rapidamente pela mente de Judite. E a imagem da casa, mágica enquanto abrigava sua família, se desvanecia diante dela. Mas o que poderia ser mais devastador? Assim que cruzaram a porta, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Logo após saírem, um carro preto mergulhou em alta velocidade. O veículo atravessou a poça, fazendo a água espirrar. Judite mal teve tempo de processar o que aconteceu, antes de ver a porta do carro se abrir, revelando uma figura familiar. Era Beatriz, a ex-esposa de Paulo. Paulo, o que você está fazendo aqui? Ela exclamou, a voz carregada de desespero. Judite ficou paralisada. Beatriz, a mulher por trás da fortuna e dos mistérios de Paulo. A mulher que ele deixara para trás. Os olhos dela brilhavam de cólera, e o choque transformou a atmosfera em uma bomba relógio. Judite não sabia o que pensar. Beatriz, como você se atreve a aparecer agora? A indignação de Paulo era clara, mas a ex-esposa não parecia abalada. Você não entende. Precisamos ir. Eles estão atrás de você. Os olhos de Judite se alargaram. A tensão no ar era palpável. Seu coração bailava entre a confusão e o medo. O que ela não sabia que estava prestes a descobrir revelaria tudo o que ela pensava que era verdade, subvertendo a essência de tudo o que tinham construído. Eles descobriram onde você está. É uma questão de tempo, até que... Beatriz hesitou, mudando a forma como falava. Eles querem o que é seu, eles não vão parar. Todo o corpo de Judite estava em alerta, a sala girando, enquanto a ficha começava a cair. Paulo não era apenas um milionário. Havia algo sombrio em seu passado, segredos ocultos, perigos à espreita, uma vida que Judite não imaginava. Vamos! A voz de Paulo tremeu enquanto a enxurrada de emoções aflorava. Não é seguro aqui. O olhar de Judite se fixou em Beatriz. Por que ela estava tão preocupada? Quem eram eles?
E assim, em meio a uma tempestade que parecia cheia de incertezas, o verdadeiro caos começava a se desenrolar. Agora, ela deveria escolher entre continuar ao lado do homem, que prometeu protegê-la, ou descobrir os segredos que poderiam destruí-los. A tensão pairava no ar. Judite olhou para Beatriz, a ex-esposa de Paulo, e seu coração pulou. Ela estava ali, no meio do caos, com um olhar de desespero que deveria causar empatia, mas só fazia aumentar sua confusão. O que está acontecendo, Paulo? Quem são essas pessoas? O medo era palpável, e sua mente girava como uma tempestade. Seu passado finalmente voltou para assombrá-la. Beatriz disparou, lançando um olhar furtivo para Judite. Você não entende, Judite. Eles não vão parar até pegarem tudo. Pegarem o quê? Judite perguntou, a voz quase se quebrando. Paulo, temos que ir. Beatriz insistiu, puxando o braço dele. Eles descobriram que você está aqui. O ambiente ficou mais elétrico. As gotas de chuva tamborilavam na enxurrada, mas a atenção de Judite estava voltada para o que se desenrolava diante dela. Paulo se tornava cada vez mais pálido, perdido entre suas examações e o que poderia estar prestes a acontecer. Julgaram que sua fortuna havia sido encontrada, mas não era só isso, eram segredos, secretos e perigosos. Beatriz disse, a voz trêmula. Um engano que pode custar vidas, inclusive a da sua filha. Judite apertou a mão de Maria, o coração acelerando. O que você está tentando dizer? A intensidade do momento aumentou. Uma sirene soou ao longe, cortando a euforia da tempestade. Um sinal estrondoso, que trazia um novo elemento de desespero. E então, antes que houvesse tempo para qualquer resposta, um grupo de homens de olhos escuros surgiu no final da rua, seus rostos parcialmente cobertos por capuzes. Vem! Paulo gritou, puxando Judite e Maria. Mas antes que pudessem correr, um dos homens se adiantou, brandindo uma arma. O brilho metálico refletiu a luz fraca das lamparinas. É hora de acertar as contas, Paulo, disse o homem em um tom frio, quase desdenhoso. Você pensou que podia acabar com tudo e ser esquecido? O corpo de Judite ficou rígido, o mundo desabando ao seu redor. Maria, com olhos grandes, estava em choque. O que eles querem, mamãe? A voz dela era um sussurro perdido no clamor da tempestade. Judite se virou para Paulo, procurando respostas. Eu não sabia. Eu pensei que tinha deixado isso para trás. Paulo respondeu, o pânico visível em seu rosto. Eu só queria uma nova vida. As palavras dele encheram Judite de horror. O que exatamente Paulo estava escondendo? Quer uma nova vida? É hora de relembrar quem você realmente é. O homem disse, enquanto os outros se aproximavam, cercando Paulo. Judite começou a sentir uma onda de raiva. Você me fez acreditar que poderia ser diferente, gritou para Paulo, seu desespero transparecendo. Beatriz estava ali, a tempestade, os homens. Era tudo um jogo de sombras. E então a reviravolta esmagadora se desenrolou. Paulo, em um ato desesperado, puxou algo da jaqueta. Judite, surpreendida, viu um pequeno dispositivo ser ativado. Uma luz azul começou a piscar. Não! Beatriz gritou, mas era tarde demais. Uma explosão direta ecoou contra os muros da casa. A onda de choque arremessou Judite para trás. Ela voou, o ar escapando de seus pulmões enquanto a escuridão a abraçava. Quando abriu os olhos novamente, o mundo estava em um estado de confusão. As vozes soavam distantes, e a primeira imagem que reconheceu foi a de Paulo. Mas algo estava errado. Das sombras, Beatriz gritava. Você não pode simplesmente Então um grito abafado. Judite se levantou, o corpo entorpecido, mas a adrenalina a mantinha em movimento. O que estava acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias.
olhou ao redor e viu móveis destruídos, fumaça e, no meio de tudo, os rostos petrificados de quem assistia. Paulo gritou, mas ele não respondeu. O que ela não sabia é que ele ocultava muito. Mais do que poderia imaginar. E enquanto a porta se fechava atrás dela, todos os segredos que Paulo tentara esconder agora ameaçavam não só a vida dele, mas a de Judite e Maria. O caos recomeçava, e com ele surgia uma nova dúvida. Até onde Paulo tinha ido para proteger o que havia construído? E seriam eles seus aliados ou seus maiores inimigos? Judite precisava saber, antes que fosse tarde demais. Judite se levantou, a cabeça girando, a fumaça a envolvendo como um manto sufocante. O caos em volta foi se desenhando, vozes distantes de pessoas em lembrança do passado e a realidade imprevisível que se formava. "Paulo!" gritou ela, mas ele não respondeu. A mente dele estava viajando por memórias, por aquilo que tentara esconder. Judite olhou em volta e viu o pânico se espalhando como um incêndio. Beatriz estava de pé ao seu lado, em estado crítico. Seu rosto mostrava um misto de raiva e preocupação. "Você precisa entender, Judite. Eles não vão parar até pegarem o que querem." Do lado de fora, os homens de capuz, como vultos ameaçadores, se aproximavam. Judite sentiu o frio na espinha, a adrenalina disparando. Quem são eles? O que está acontecendo? O medo de Maria crescia e Judite agarrou a menina com força, protegendo-a do que pudesse vir a seguir. Paulo, com a expressão de quem pensava em 1001 planos, foi interrompido ao ver um movimento atrás de um dos homens. Era um carro atravessando a poça, acelerando furiosamente, como um projétil. De repente, o porta-malas se abriu e uma figura conhecida se destacou no caos. Era Miguel, o irmão de Paulo. "O que é que você está fazendo aqui? Agora não é hora disso", Paulo berrou, o desespero evidente em sua voz. Judite teve o choque. Por que Miguel estava ali? Ele não era alguém que Paulo quisesse perto, não depois de tudo. Miguel sempre teve relações duvidosas, e a presença dele apenas complicava mais a situação. "Você precisa sair daqui, Paulo. Eles estão atrás de você", Miguel gritou, mas algo em seu olhar a deixou apreensiva. Não era só desespero. Havia medo e outra coisa. Judite não conseguiu identificar, mas era algo que a fazia questionar tudo. Por que aquele homem parecia saber mais do que mostrava? "Judite, não podemos ficar aqui." Paulo puxou-a pelo braço, mas ela hesitou, sentindo um peso no ar, um fio invisível conectando todos ali. A mesma conexão que antes parecia fortalecê-los, agora os isolava, criando um abismo. Enquanto isso, os homens de capuz se aproximavam, e Judite percebeu que eles estavam revelando algo, uma pintura em suas camisas escuras que se formava. Era um símbolo que a fez tremer. Era o logotipo da empresa que Paulo sempre dissera que era apenas um detalhe em seus negócios, um pequeno investimento. A empresa? O que isso significa? A voz dela quase falhou, enquanto as imagens do que tinha aprendido sobre o passado de Paulo se misturavam às respostas que não vieram. "Você não deveria ter feito aquilo. Você se esqueceu? Eles não vão parar até receberem o que querem dele, Judite." Beatriz gritou, uma ânsia crescente nas palavras dela. O coração de Judite disparou. O que ela estava dizendo? Paulo estava em perigo, e não era apenas por uma briga de negócios. Então, num instante fatídico, um dos homens disparou uma arma para o ar, causando um estrondo ensurdecedor. Judite perdeu a noção do tempo, mas algo em sua mente despertou. O susto fez o mundo ao redor dela desacelerar. Todos estavam ali, paralisados, com olhares de terror. O que estava em jogo e além da sobrevivência deles?
Era um jogo sujo de traição, segredos e enganos que se espalhavam como um veneno. Vai, corre! Paulo gritou, mirando novamente o carro. Mas então uma bomba explodiu. O som foi ensurdecedor. Judite viu tudo ao seu redor se transformar em um borrão, partes do ambiente voando para todos os lados, e enquanto a poeira se assentava, um eco de risos começou a se elevar. Ruidosamente, para seu horror, Judite viu Paulo caindo no chão, um ferimento profundo em seu abdômen. Paulo, ela gritou, enquanto sua visão se turvava. O pânico dominou, e ela correu até ele, mas algo parou no fundo de seu ser. Ali, em meio à dor, o olhar de Miguel se transformou. O que ela viu não era apenas medo, mas algo gélido, seu sorriso se alargando. Naquele momento direto e cortante, foi como se um véu tivesse sido rasgado. Eu avisei, Paulo, Miguel disse com um tom de vitória. Judite congelou, as respostas agora voando em sua mente. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer com isso? Era traição, um lado de Paulo que ninguém conhecia. Ou talvez Miguel quisesse mais, muito mais. O que você fez, Miguel? A pergunta foi um sussurro, a dor mais agoniante de todas. Enquanto os ecos dos risos aumentavam, o mundo em torno dela se tornava um turbilhão de incertezas. Seria aquele o fim do que haviam construído? E com Paulo em perigo, Judite percebeu que talvez nunca tivesse conhecido a verdadeira natureza dele. Dúvidas exaustivas começaram a consumir todo o seu ser. As máscaras estavam finalmente caindo, e o que mais estava escondido sob a superfície. Judite se levantou, a mente parecendo girar como um carrossel. A cena caótica ao redor era um borrão, enquanto a imagem de Paulo, caído e ferido, se fixava em sua cabeça. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a confusão apagava qualquer pensamento lógico. Paulo! O grito dela ecoou na tempestade, mas ele estava em outra dimensão, perdendo-se em dor e angústia. Miguel estava ali, rindo. Seu sorriso era como um punhal atingindo tudo que Judite havia construído. Você se esqueceu, Paulo. Eles não vão ficar felizes até fazerem jus ao que te pertence, disse Miguel com uma satisfação maliciosa, que cortou como gilete. Judite se sentiu sufocada. O que significava isso? Era tudo uma grande armadilha? E quem eram eles? Silêncio! Um dos homens de capuz gritou, pressionando a arma contra o peito de Paulo. O rosto dele estava pálido, e ainda assim havia uma centelha de determinação. Você deve pagar por suas traições. Judite olhou para Maria, que estava paralisada ao lado dela, absorvendo a cena como se fosse um pesadelo. O medo na expressão da filha fez o coração de Judite se encolher. Vamos, meu amor, Judite falou, mas a urgência não ia além de suas palavras. A situação era insuportável. Então, algo inesperado aconteceu. Miguel fez um movimento de mão e, num instante, uma pequena caixa eletrônica caiu no chão, fazendo um tilintar ensurdecedor. Um alarme disparou. A sirene cortou o ar. A tensão se intensificou como um fio prestes a se romper. Eles estão aqui! Miguel gritou, mas ainda havia um brilho traiçoeiro em seus olhos, misturado ao medo. Judite não compreendia. A voz de Miguel era um emaranhado de desespero e intenção. O que você sabe, Miguel? O que você está fazendo? O eco de sua pergunta pairou no ar, mas ele apenas sorriu, como se segurasse o fio de um segredo que poderia explodir. Você não sabe de nada, Judite. Ele não é quem você pensa, disse Miguel, o desprezo em suas palavras ecoando como um trovão. Seu amado é um criminoso. A revelação a atingiu como uma bofetada. O que você quer? Dizer? O nó em sua garganta aumentou. A confiança que construiu com Paulo se desfazia, como areia escorrendo entre os dedos. Isso não faz sentido. Ele tem um passado que o persegue. O que você achou que era fortuna
É apenas o que sobrou de um mar de mentiras. Miguel rimou, mas havia algo em sua postura que falava de um jogo muito maior. Naquele momento, o pânico tomou conta. Judite olhou para Paulo. Seu olhar arrasado falava mais do que 1000 palavras. Os homens avançaram, e ela percebeu que a única saída poderia ser a própria vida. A vida dela e de Maria. Antes que pudesse pensar, Judite tomou uma decisão. Vamos, meu amor, por aqui. Ela puxou Maria para um lado, contrabalançando a realidade ao seu redor. Quando estavam prestes a correr, um tiro ecoou. O impacto foi real e presente. A bala atingiu a parede ao lado de Judite, fazendo-a estagnar. Saia do meu caminho! Berrou uma das figuras encapuzadas, enquanto outros se moviam rapidamente. Judite teve apenas 1 segundo para reagir. Com um impulso feroz, ela se atirou sobre Paulo, tentando protegê-lo de qualquer forma. Então, tudo aconteceu numa fração de segundos. O tumulto, os gritos misturados ao som do barulho da chuva e os ecos do passado. Uma sombra se destacou. Um dos homens caiu, mas não de uma maneira qualquer. Embora houvesse tiros, era através da porta que surgia uma figura inesperada. Uma mulher se lançou ao caos com uma determinação feroz. Era Clara, irmã de Judite. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, o olhar xingando cada face presente. Um movimento rápido de sua mão e o ar foi preenchido por uma luz intensa e ofuscante, que desorientou todos momentaneamente. "Estamos de saída!" E pegou Judite e Maria em um canto, enquanto o terror se desenrolava. Judite, confusa, sentiu a mão de Clara apertar a dela. Mas a revelação estava apenas começando. "Você não entende, Judite. Ele, Paulo, ele..." A voz de Clara tremia, perdendo-se em meio à confusão. "Ele o quê? Fala logo", Judite exigiu. Mas a atenção de Clara estava agora fixa em Paulo. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo de novo. O que mais estava escondido? E, finalmente, uma nova reviravolta estava prestes a explodir, deixando no ar uma pergunta ainda mais apavorante. Quantos segredos estariam prontos para desmoronar junto com a vida que Judite pensou que conhecia? A confusão crescia, e com ela a incerteza do futuro. Judite se virou para Clara, a mente trabalhando a 1000 por hora. O que ela estava prestes a revelar poderia ser o fim de tudo. "O que ele é, Clara?" perguntou, a voz trêmula. Respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Judite, eu não sei como te dizer isso, mas Paulo não é só um milionário. Ele é o líder de uma organização criminosa que se disfarça de empresa." As palavras saíram em um sussurro urgente, mas tinham o peso de uma bomba. Judite congelou, seu mundo desmoronando ao seu redor. "Você está mentindo", protestou, mas a certeza na voz da irmã era inegável. As peças começaram a se encaixar, as sombras do passado de Paulo se aquecendo sob a luz da verdade. "Ele nunca me disse." Judite sentiu um nó na garganta, o coração acelerando. E, enquanto tentava processar tudo, os homens de capuz se aproximavam, fazendo gestos para que se calassem. "Ele estava tentando sair desse mundo, Judite. É por isso que ele está aqui. Mas o passado não o deixa ir. Fizeram promessas que ele não pode cumprir." Clara continuou, seus olhos transmitindo uma urgência que deixou Judite em estado de choque. Maria puxou a mão da mãe, seu olhar fixo em Paulo, que estava no chão. "Mamãe, o que está acontecendo com o papai?" A voz da menina era pequena e Judite sentiu um aperto no peito. "Vai ficar tudo bem, querida", mentiu Judite, mas a incerteza tomou conta dela. Miguel se aproximou lentamente,
suas intenções ainda obscuras. Olha, tudo isso não é um jogo. Se vocês saírem sem saber a verdade, vão se meter em grandes problemas. Problemas? Você é parte do problema. Judite deu um passo em direção a Miguel, a raiva a consumindo. Mas ele apenas sorriu, como se aproveitasse da dor dela. Nesse instante, os homens de capuz avançaram, mas um deles, cada vez mais perto, hesitou. Miguel, não me faça fazer isso, disse um deles. A voz era profunda, quase familiar. Judite sentiu um arrepio correr pela espinha. O homem levantou o capuz um pouco, expondo uma parte do rosto. Sandro, Judite reconheceu, o antigo amigo de escola de Paulo. O que você está fazendo aqui? Você está com eles? O choque apanhou a todos como uma onda. Se não Miguel, que era como um pesadelo encarnado, agora Sandro, alguém que conhecia, estava envolvido nisso. Judite, ele gritou, a angústia na sua voz soando verdadeira. Preciso que você entenda que Paulo se colocou em perigo por sua causa. Ele deixou o nosso mundo longe, mas eles não o deixarão em paz. Eu não tenho culpa disso. Judite protestou, mas enquanto as palavras saíam, a verdade a invadia. O cerco estava fechando e a tempestade que ainda rugia. Lá fora não era nada comparada ao que se desenrolava agora. Posso fazer algo, mas precisamos correr, disse Sandro, olhando em volta, visivelmente nervoso. Rápido, não temos tempo. Miguel e os homens encapuzados começaram a resmungar um para o outro, a tensão no ar crescendo. Você está do lado de Paulo ou do lado deles? Clara disparou, confusa entre os aliados e os inimigos. Judite não sabia em quem confiar mais. O sussurro da verdade batia forte em seu peito como um tambor. Só vou conseguir te ajudar se você sair daqui e confiar em mim, Sandro exclamou, abrindo um caminho por entre os capuzes e as sombras. Se ficar, todos nós estaremos escritos neste livro de mortes. Os homens começaram a se mover como uma máquina, um padrão enraizado em seu comportamento. E antes que Judite pudesse decidir, um dos homens estendeu a mão e apontou. Vocês, para o carro, agora! A chuva continuava a cair, mas todo o resto se transformava em caos. As vozes ficaram mais altas enquanto seus olhos se encontravam, cada um buscando uma saída. Judite sabia que a única saída agora era se atrever a confiar em quem ela não conhecia completamente. Maria, a menina, estava próxima, segurando a mão da mãe. Judite olhou para cada rosto ao seu redor, o coração disparando. Precisamos ir agora! E nesse mesmo instante, antes que pudessem se mover, uma explosão repentina irrompeu da direção de Miguel. A força empurrou todos para longe, e Judite sentiu sua mão se soltar da de Maria. As janelas estouraram, um movimento rápido fazendo a sala parecer um tornado. Judite! Foi tudo o que conseguiu ouvir enquanto o mundo desmoronava ao redor. Um grito de horror, um vago vislumbre de Maria no ar. Quando tudo ficou quieto novamente, Judite viu tudo em câmera lenta. As sombras ainda dançavam ao redor, mas a imagem de Maria, desaparecendo na poeira, a fez perder as forças. Maria! Gritou, o desespero transbordando. Mas a verdade já estava diante dela, como um sombra onipresente. O que aconteceu ali era muito mais do que um jogo. Era a própria vida dela em jogo. E enquanto a fumaça se dissipava, uma única pergunta ressoava em sua mente. Onde estava sua filha? Judite olhou em volta. Ainda atordoadas, o eco da explosão ressoando no coração dela. O caos era palpável. A poeira subia, cobrindo tudo, e as vozes tornavam-se um ruído distante. Maria! O grito dela ecoou, mas não houve resposta. O medo perfurou seu peito. Um buraco negro,
onde a esperança costumava estar. O que aconteceu com a filha? O que iria acontecer com Paulo? Não, não pode ser. Maria, Judite virou-se para Clara, sua irmã. Você viu onde ela foi? Não sei, apenas eu estava aqui com você. Clara respondeu, o desespero tremer em sua voz. As sombras dançavam ao redor enquanto seus olhos buscavam a menina. A visão da casa, agora em escombros, a fez sentir que tudo desmoronava junto com a segurança que acreditava ter. Precisamos encontrar. A Maria! Judite gritou, a urgência crescendo. Ela começou a se mover, mas os homens encapuzados estavam cercando a área, com olhares ameaçadores. Sandro estava ali também, observando, enquanto Miguel, um pouco mais à frente, trouxera um sorriso torto. Isso não acaba bem, Judite, ele disse, com o tom de alguém que sabe mais do que deveria. Cala a boca, ela gritou, mirando Miguel. A adrenalina a impulsionava, enquanto as imagens da explosão ainda a atormentavam. Clara fazia uma chamada rápida, mas não havia sinal. O que vamos fazer? Precisamos de um plano. Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante cortou a escuridão e barulhos de sirenes começaram a se intensificar. Judite olhou para cima e avistou helicópteros sobrevoando pássaros de aço em um céu sombrio. Está vendo? Miguel disse, seu tom satisfeito. Você não é a única que está buscando ajuda. Eles vieram buscar Paulo. Confusa, Judite finalmente entendeu. As sirenes, os rostos conhecidos, tudo havia sido parte de uma armadilha. Ele sabia que isso aconteceria. A verdade a atingiu como um soco. Sabia que Miguel não queria apenas a fortuna de Paulo, mas algo muito mais profundo. Sandro, com seu olhar sério, interrompeu. Judite, temos que nos mover agora. E então, Miguel fez o que ninguém esperava. Ele puxou uma arma e apontou para Paulo, que ainda estava no chão. É assim que ficará, irmão. Você sempre quis o poder e a proteção, mas isso não é mais seu. Eles sabem sobre você. Sabem. Sobretudo, era um momento de pura agonia. Judite queria gritar, mas sentiu um nó na garganta, incapaz de se mover. Miguel se virou para ela, uma satisfação cruel nos olhos. Você é uma peça fraca nesse jogo, Judite, mas isso pode mudar se você decidir de que lado está. Você está louco! Clara exclamou, mas as palavras foram engolidas pelo medo que pairava. Judite só podia pensar em Maria, em como cada segundo contava. E então, com um movimento rápido, Miguel disparou um tiro, mas não em Paulo. A bala atingiu uma das janelas, fazendo vidros voarem. O barulho ecoou e o caos se intensificou. Mas o que Judite não esperava foi ver Beatriz entrar, correndo e gritando no meio da confusão. Parada! Que está acontecendo aqui? Sua entrada dramática roubou a atenção de todos. Você não pode ficar com ele, Miguel. Ele é meu. Nesse momento, a verdade sobre cada um deles se entrelaçou em um fio finíssimo de segredos. Miguel, Beatriz e Paulo eram parte de algo muito maior. No meio da tempestade emocional, uma nova revelação começou a surgir. Uma traição que poderia definir o futuro de todos. Judite mal podia acreditar no que estava ouvindo. Paulo, o que você fez? A súbita fragilidade da situação a fez tremer, enquanto sombras que antes pareciam familiares começavam a mostrar seus verdadeiros rostos. Eles vieram pela herança, pelo poder, e você é apenas um peão, Miguel gritou. E nesse instante, a luz do helicóptero iluminou tudo, revelando o que antes estava nas sombras. A conexão deles era mais do que amizade ou rivalidade.
Era uma luta por controle, um jogo de quem poderia governar. Com os olhos cheios de lágrimas, Judite sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. O amor, as promessas, tudo se misturava a um jogo perigoso e ardente. Quando olhou para Paulo, viu não apenas um homem em perigo, mas um criminoso cercado de mentiras. E à medida que a fumaça se dissipava, uma pergunta se impôs: quem realmente era Paulo? E o que ele realmente queria? Judite olhou em volta, ainda atordoadas, o eco da explosão ressoando no coração dela. O caos era palpável. A poeira subia, cobrindo tudo, e as vozes tornavam-se um ruído distante. Maria. O grito dela ecoou, mas não houve resposta. O medo perfurou seu peito, um buraco negro onde a esperança costumava estar. O que aconteceu com a filha? E o que iria acontecer com Paulo? Não, não pode ser, Maria. Judite virou-se para Clara, sua irmã. Você viu onde ela foi? Tava aqui com você. Clara respondeu, o desespero tremendo em sua voz. As sombras dançavam ao redor, enquanto seus olhos buscavam a menina. A visão da casa, agora em escombros, a fez sentir que tudo desmoronava junto com a segurança que acreditava ter. Precisamos encontrar a Maria, Judite gritou, a urgência crescendo. Ela começou a se mover, mas os homens encapuzados estavam cercando a área, com olhares ameaçadores. Sandro estava ali, também, observando, enquanto Miguel um pouco mais à frente trouxera um sorriso torto. Isso não acaba bem, Judite, ele disse, com o tom de alguém que sabe mais do que deveria. Cala a boca, ela gritou, mirando Miguel. A adrenalina a impulsionava, enquanto as imagens da explosão ainda a atormentavam. Clara fazia uma chamada rápida, mas não havia sinal. O que vamos fazer? Precisamos de um plano. Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante cortou a escuridão, e barulhos de sirenes começaram a se intensificar. Judite olhou para cima e avistou helicópteros sobrevoando, pássaros de aço em um céu sombrio. A tensão aumentava, e como um eco do que Miguel havia dito sobre Paulo, a frase soou como uma verdade. Está vendo? Miguel disse seu tom satisfeito. Você não é a única que está buscando ajuda. Judite não teve tempo de processar o que ele disse. As sirenes ficaram mais intensas e uma viatura da polícia apareceu na esquina, acelerando na direção deles. É agora! Gritou Clara, puxando Judite. O caos ao redor envolveu tudo como uma tempestade iminente. Então, como se o mundo tivesse parado, uma figura de dentro da viatura pulou. Era um oficial, elegante e autoritário, que se dirigiu ao grupo. Todos, mãos para cima, ele gritou. Mas Judite sentiu um frio na barriga quando a arma do policial foi apontada diretamente para Paulo, que ainda estava no chão. Não, Judite gritou, mas foi tarde demais. O oficial disparou, mas a bala não atingiu Paulo. Em um movimento explosivo e inesperado, uma figura familiar emergiu da sombra, segurando um objeto brilhante. Era um pequeno dispositivo, e tão rapidamente quanto tinha aparecido, a bomba começou a apitar. Caiam! O oficial gritou, recuando rapidamente. Miguel estava lá, com um semblante de triunfo em seu rosto. Mas logo suas expressões mudaram quando a verdade foi revelada. Judite ficou paralisada. O que estava acontecendo? Aquela cena era como uma dança entre a vida e a morte. Todas as certezas se desmoronando. Maria! Gritou Judite novamente, o medo consumindo-a. Mas antes que pudesse se mover, o dispositivo explodiu. Não em um ataque ao grupo,
mas em um show de luzes e fumaça que cobriu tudo. A força da explosão fez o chão tremer e a poeira se levantar como um véu. Quando a fumaça finalmente assentou, Judite olhou em volta e ficou em choque. Tudo tinha mudado novamente. O que havia acontecido? Paulo estava desaparecido, assim como Beatriz, e até mesmo Miguel havia sumido. No entanto, uma nova figura caminhava entre as sombras. Era Maria. Mas algo estava errado. A expressão da menina era estranha. Seus olhos brilhavam com um familiaríssimo tom que Judite não conseguia identificar. "Mamãe", disse Maria, mas a voz não soava como a dela. Era mais profunda, mais fria. Judite sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Maria", Judite hesitou. Nesse momento, percebeu que a essência da filha estava diferente. "O que está acontecendo?" A pergunta era um sussurro, desesperada. E então, a verdade aterrorizante e chocante finalmente se revelou. "Mamãe, eu sou a chave", a menina falou, a voz ecoando como um espectro. "A chave para tudo. E você e Paulo, vocês não sabem a verdade sobre nós." O mundo de Judite começou a girar na escuridão. Tudo, cada segundo que acreditava saber sobre a vida deles, mudava diante de seus olhos. Maria não era apenas uma criança. Ela era parte de um plano maior do que Paulo tinha escondido. E enquanto Judite tentava se segurar na realidade, a única pergunta que ecoava em sua mente era: que vida era essa que realmente vivia? E o que mais estava perdido no meio do caos? "Maria", o coração de Judite disparou. Aquela voz a que ela conhecia. Tão bem, agora soava vazia, distante. O rosto da menina não tinha mais a doçura que tanto amava. Era como se a luz que antes brilhava agora estivesse encoberta por uma névoa fria. Judite lutava contra a verdade que se formava em sua mente. "Você não sabe a verdade sobre nós", a menina continuou, as palavras ecoando como um sino distante. E Judite sentiu seu estômago revirar. O que Maria queria dizer? A pequena não apenas estava ali. Havia algo de profundamente errado. Judite queria entender, mas o medo a paralisava. "Maria, escuta, sou eu, a mamãe." Sua voz tremia, mas havia um fio de esperança. Uma parte dela queria acreditar que ali, na confusão, ainda havia um caminho de volta. Mas Maria balançou a cabeça, como se tudo ao redor estivesse perdido. "Eu sou a chave, mamãe. A chave para tudo." As palavras da menina a atingiram como uma onda. O que essa chave realmente significava? Judite sentia o mundo girar ao seu redor. Nesse momento, o que parecia ser um pesadelo começou a se transformar na mais aterrorizante das realidades. Clara, observando tudo, deu um passo em direção a Maria. "O que você quer dizer com isso?" disse Clara, seus olhos refletindo a ansiedade. Judite sentiu o coração na boca. Clara sempre fora a que buscava respostas. Talvez houvesse uma esperança. "Não podemos falar aqui. Eles estão chegando." Maria quase sussurrou, e então uma sombra se moveu atrás dela. Judite virou-se rapidamente e viu os homens de capuz se aproximando. Seus passos silenciosos, mas movimentos ameaçadores. Uma sensação de pavor tomou conta dela. "Vá, Maria! Esconde-se!" Judite gritou, mas as palavras pareciam inúteis diante daquela realidade crescente. O tempo escorria pelas mãos como areia. "Não, não, não você!" Clara não parava de repeti-las, mas tudo parecia se desvanecer. E então, como se a cena brincasse com seu destino,
Aconteceu o impensável. Maria ergueu as mãos, e uma luz intensa surgiu ao seu redor. Judite piscou, tentando processar o que via. O brilho era tão forte que queimava os olhos, e quando ela conseguiu olhar, viu Paulo surgir das sombras, errante e perdido. Mas o que era aquilo que se desenrolava diante deles? Entre eles, algo estava se formando. Maria não. Você não sabe o que está fazendo, Paulo gritou, mas já era tarde demais. Num clarão, as sombras se iluminaram, e Judite viu aqueles homens cambaleando, atordoados pela luz que irradiava da filha. E naquele instante, tudo mudou. Os capuzes se levantaram, e Judite quase desmaiou ao reconhecer um dos rostos. Era Beatriz, ex-esposa de Paulo. Maria, você não deve fazer isso. Ela estava lá, com um olhar de desespero e determinação. Judite não podia acreditar. O que ela estava fazendo aqui? Não, você está no meio disso tudo, Beatriz, gritou Judite, se tornando a defensora de sua filha. Mas a situação escalava, e a tensão no ar era palpável. Ela é parte dele, e parte de uma revelação que pode mudar tudo. Beatriz quase gritou, como se as palavras dançassem em seu lábio. O choque tomou conta de Judite e Clara. O mundo rodava. Em meio a tudo isso, Maria ergueu a voz. Eu sou a chave para a fortuna de meu pai, e também para o que vem depois. Ele sabe que eles não vão parar até pegarem o que querem. Judite congelou. Era uma verdade devastadora, e ela mal conseguia respirar. Está mentindo. Uma onda de incredulidade a invadiu. A ideia de que sua filha estivesse relacionada ao poder de um criminoso a horrorizava. E o que mais havia escondido? Nesse instante, o céu cobre uma sombra. Uma explosão de luz, um estrondo ensurdecedor. E enquanto tudo se desmoronava, um homem avançou entre as sombras. E ao fazer isso, a identidade dele era revelada. Era Miguel, o irmão de Paulo. Vocês realmente acham que estão seguros? Ele riu. E o som era como um eco de condenação. A verdadeira chave não está em Maria. Está muito mais próximo do que vocês imaginam. E nesse momento, Judite sentiu a realidade despedaçar ao seu redor. O que ela pensava ser verdade, cada palavra trocada entre eles, estava se desintegrando em mentiras e segredos. Quem era seu verdadeiro inimigo? O que isso significava para sua vida e a vida de Maria? A tensão estava carregada como se a atmosfera estivesse prestes a estourar. Judite sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. O jogo já havia começado e ela estava prestes a descobrir que a verdadeira chave da vida deles era muito mais obscura do que esperava. Judite sentiu o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto tudo ao redor se tornava um turbilhão. A luz emanava de Maria, que se firmava como um farol em meio ao caos. A chave, sussurrou Clara, tentando entender. O que isso significa, menina? O medo e a ansiedade a consumiam. Judite tinha que saber. O tempo estava se esgotando. Maria sorriu, mas não era o sorriso que Judite conhecia. Era mais como um convite à dor, uma promessa de algo maior e mais amargo. Vocês precisam entender que o que está em jogo não é apenas a vida de vocês, mas o futuro de todos que estão envolvidos. Ela olhou profundamente nos olhos da mãe, como se tentasse compartilhar um segredo, uma verdade que só ela conhecia. Não! Não pode terminar assim! Paulo gritou, lutando contra a dor que o mantinha no chão. Judite se virou e viu Miguel se aproximar, os homens de capuz atrás dele, prontos para agir. O pânico a dominou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era aterrorizante. Saia da nossa frente, Miguel! Judite gritou, o coração batendo forte.
A expressão de Miguel era de triunfo, mas ao mesmo tempo havia uma sombra de dúvida. Você realmente acha que pode proteger sua família? Você não sabe o que ele é. Ele está em perigo e não vai parar até conseguir o que quer. Basta, disse Beatriz, empurrando Miguel para o lado. O que estamos fazendo aqui não precisa ser assim. A família precisa se unir, mesmo em meio ao caos. Judite mal podia acreditar na troca de palavras, no entrelaçar de sentimentos. Mas antes que alguém pudesse reagir, a explosão de luz que Maria emanava diminuiu, como se a essência da criança estivesse se esvaindo. Maria! Judite estendeu a mão, mas a menina recuou, como se estivesse se protegendo de algo. Tempos difíceis estão chegando, mãe. Você vai precisar da força que nunca soube que tinha. E nesse instante, as sombras ao redor pareciam prender o ar, fazendo todos hesitarem. Judite sentiu como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo, enquanto as verdades estavam prestes a serem expostas. Então, num movimento apressado, Judite se lançou sobre Paulo e gritou: "Precisamos fugir, agora!" Os homens avançavam e a equipe da polícia estava se aproximando. Mas o tempo estava se esgotando. "Clarinha, vem comigo!" Ela puxou a irmã, enquanto Maria se mantinha em pé, como um espírito guardião, segurando as rédeas da situação. Quando as pessoas começaram a se mover, a tensão aumentou. Um dos homens de capuz ergueu a mão. "Não adianta fugir. O que é seu está destinado a voltar." As palavras reverberaram, e Judite viu o medo se transformar nos rostos de todos ali. Ainda assim, o instinto de uma mãe prevaleceu sobre a dúvida. "Maria, venha conosco." O olhar penetrante da filha era quase hipnótico. Judite sentiu que, no fundo, havia uma conexão que não podia ser quebrada. Maria se aproximou lentamente, mantendo o olhar fixo nela. "É hora de encarar a verdade, Judite. E a verdade não é apenas sobre o que Paulo fez, mas o que você pode fazer." A voz de Maria ecoou forte e clara, cheia de força. E nesse momento, Judite soube. Sabia que precisava lutar, não apenas pela filha, mas por todos ao seu redor. Rodas se moviam. A polícia se preparava para o confronto. "Vocês não podem levar nosso futuro!" gritou Judite, um sentido de determinação pulsando. "Estamos juntos, mãe", disse Clara, segurando a mão de Judite. Algo poderoso se formava entre elas, a união forte como correntes, as sombras que antes pareciam intransponíveis agora eram apenas telas sobre as quais podem pintar seu futuro. A tensão se rompeu como um estalo e Judite percebeu que não estava sozinha. "Nós sairemos", declarou, sentindo o calor da coragem fluir. "Paulo, você vem ou não?" Ele hesitou, mas algo havia mudado em seu olhar. O homem que estava perdido estava começando a se encontrar. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas naquele momento, Judite sabia que a luta delas estava apenas começando. A luz da verdade começava a brilhar após a tempestade, e havia uma sensação de esperança pairando no ar. E assim a jornada chegava a um novo desvio, e a vida, com seus mistérios, aguardava o próximo passo. O que seria verdade? O que era ficção? Isso só o tempo diria. Agora, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido urgente. Não perca a oportunidade de se inscrever imediatamente no canal. Assim você não perde as próximas histórias que estão chegando. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e a espalhar essa aventura. Quero saber de você. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião me importa. E por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar suporte para o canal e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos criar essa jornada.